Há uma verdade que não queremos enfrentar no labirinto das relações humanas, embora pareça incômoda. Tendemos a pensar que todas as pessoas ao nosso redor são boas, mas isso não é verdade. Surpreendentemente, esta realidade pode estender-se até ao nosso círculo familiar mais próximo, onde a inveja, um sentimento que se estende desde que as pessoas existem, ainda pode estar escondida atrás de sorrisos e abraços. Por mais reconfortante que seja acreditar na bondade inerente do mundo, a realidade muitas vezes mostra que a inveja não se preocupa com as relações de sangue. Imagine abrir as portas da sua casa, um asilo de tranquilidade e felicidade, para os membros de sua família que talvez carreguem secretamente dentro de si inveja. As pessoas podem ter inveja do veículo que você possui, da casa que ocupa, do equilíbrio entre você e seus filhos, ou até mesmo do suposto prazer em seu ser. Mesmo as visitas que deveriam ser ocasiões alegres podem, em raras ocasiões, gerar vibrações negativas que irão perturbá-lo emocionalmente e energeticamente dentro de sua casa durante dias. Aceitar esta situação pode não ser fácil. Embora confiemos na família como um refúgio de amor e felicidade, e não de amargura e ciúme, é essencial reconhecer e apreciar o efeito que os sentimentos não expressos dos outros podem ter no nosso santuário sagrado. Investigar essas realidades inquietantes, lidar com as complexidades que estão nos contornos das interações humanas e desenterrar os níveis profundos do mental e do espiritual é o que buscamos aqui. Se você deseja desvendar segredos sobre o comportamento do ser humano e aprender como conservar sua energia e manter seu espaço pessoal, então esta é definitivamente a opção ideal para você. Para seguir esse caminho de autodescoberta e exploração, inscreva-se e ative as notificações deste canal. Ao se inscrever, você não só será exposto a um universo esclarecedor de noções, mas também fará parte de um grupo de pessoas que desejam compreender e melhorar o que está ao seu redor, começando por si mesmas. Portanto, segure firme porque vamos abordar os 6 sinais de alerta de que a inveja volta quando a família visita você em casa. Prepare-se para algumas lições reveladoras sobre sinais que podem estar bem à sua frente e descubra maneiras de proteger você e sua casa contra essas influências negativas. Vamos começar. A inveja se infiltra facilmente nos laços familiares, mas muitas vezes se torna visível por meios indiretos. Esconde-se numa conversa, disfarçado de observação ou mesmo de olhar despercebido. Essa inveja oculta é como um riacho suave e frio sob a superfície de um lago plácido. Você não pode ver, mas certamente sente sua presença. Em alguns casos, pode ser simplesmente uma frase murmurada ou uma aparente curiosidade carregada de significado oculto. Estes são os sinais de inveja que existem dentro de uma família, mas são mascarados pela civilidade e pelo respeito. Compreender estes sinais subtis é crucial para manter uma dinâmica familiar harmoniosa e equilibrada. O passo inicial para lidar com a inveja com sucesso é a identificação do comportamento invejoso que é menos evidente. Aqui, é necessária uma combinação de consciência sobre si mesmo, sentimentos em relação às outras pessoas e coragem para enfrentar essas emoções negativas na família. Numa tentativa de manter um ambiente doméstico positivo, significa mais do que simplesmente varrer essas emoções para debaixo do tapete. É necessário um trabalho consciente para cultivar uma atmosfera de confiança, colaboração e felicidade sincera pelas realizações de cada pessoa. Permitir que todos tenham um espaço onde possam expressar seus sentimentos sem serem julgados ou punidos. Agora, para preparar um terreno fértil para obter insights mais profundos e descobrir o que é essa emoção destrutiva, vamos desvendar os 6 sinais que indicam inveja dos outros durante as visitas familiares em casa. É fundamental que conheça esta informação, não só porque ajuda a salvaguardar a sua esfera individual e emocional, mas também incentiva relações mais naturais e positivas com os seus familiares. Fique atento pelos sinais que serão compartilhados a seguir, pois eles podem servir como ferramentas importantes para compreender melhor a dinâmica de sua família
e também para encontrar formas de transformar a inveja em admiração e apoio genuínos. Uma das maneiras de observar os sinais de inveja é como eles se relacionam com os elogios quando seus parentes estão em sua casa. Esses elogios, em vez de serem sinais sinceros de apreço, estão impregnados de um sentimento de ciúme ou rivalidade, agindo mais como zombarias do que como respeito genuíno. Sabe, a história de um texto é que um dia você recebe um comentário sobre como ficou linda sua sala com um sofá novo ou sobre a promoção no trabalho que recebeu recentemente. À primeira vista pode parecer um elogio, mas parece haver algo estranho na entonação ou na escolha das palavras do familiar, ou mesmo na sua expressão facial. Parece que há um leve veneno misturado nessas palavras, uma pitada de sarcasmo ou desdém que ofusca o propósito do elogio. Esses elogios velados são manifestações engenhosas de inveja. Eles parecem elogiosos ao tentar minimizar suas conquistas. Em resposta, isso pode parecer: uau, que ótimo lugar para morar, mas deve ser um desafio manter-se limpo, não é? Ou, incrível que você foi promovido. Você sempre tem muita sorte. A questão não é receber o devido reconhecimento por sua conquista, mas a dica sutil que a acompanha. Esse tipo de comunicação pode ser confuso e até prejudicial às vezes. Você pode começar a se perguntar se está pensando demais nas palavras ou se realmente há uma tendência subjacente. A dúvida cria uma sensação estranha, deixando você mais alerta e cuidadoso em futuros encontros com esse parente. É fundamental identificar esses elogios falsos ou forçados, porque podem ser prejudiciais ao seu bem-estar emocional. Saber que essas palavras expressam a inveja de outra pessoa e não uma opinião honesta sobre suas realizações o ajudará a permanecer confiante em si mesmo, sem cair na armadilha dos jogos dos rivais. Compreender essa indicação de ciúme pode permitir que você lide com tais circunstâncias com elegância, ao mesmo tempo que percebe o que realmente significam esses elogios. Você pode optar por uma resposta positiva ou ignorá-la, e não permitir que isso o prejudique. Este tipo de discernimento é muito importante porque, caso contrário, manteria a família calorosa e acolhedora, onde a verdadeira felicidade pelas conquistas alheias estaria acima de qualquer inveja encoberta. Entre os delicados fios das relações familiares que oscilam num jogo entre a honestidade e o engano, o segundo sinal de inveja manifesta-se como uma curiosidade excessiva sobre assuntos pessoais. Esse tipo de curiosidade vai muito além da preocupação normal ou do interesse amigável. Um exame detalhado e às vezes excessivamente invasivo de sua vida pessoal pode criar um sentimento de superioridade, pois parece ser motivado pelo desejo de despertar a inveja, em vez de estabelecer um vínculo autêntico. No momento em que um parente começa a interrogá-lo sobre quanto você ganha, o preço pelo qual sua casa foi comprada, detalhes minuciosos sobre seus relacionamentos, ou mesmo compras feitas recentemente, isso pode sugerir que há mais em jogo do que simples curiosidade. À primeira vista, essas questões podem parecer fáceis de responder. No entanto, a sua repetição e análise aprofundada deles fornecem uma indicação da agenda oculta de tal pessoa. Eles tentam examiná-lo e talvez encontrem defeitos ou razões para fazer com que os outros sintam ciúmes das suas realizações e posses. De vez em quando, parece existir um desejo específico de obter informações pessoais, o que pode parecer desagradável e até ameaçador. É como se você estivesse vivendo sob um microscópio, onde todos os aspectos da sua vida são examinados e julgados, não por curiosidade, mas na tentativa de descobrir material que apoie sentimentos prejudiciais. Isto porque a privacidade e a autonomia são fundamentais por si só, pelo que um familiar curioso pode ser uma presença perturbadora e indesejável. O dilema reside
sensação desconfortável de que algo não está certo. A experiência que deveria ser fonte de amor e felicidade acaba sendo amarga, caracterizada pelo ódio e por todo tipo de sentimentos negativos. É essencial compreender que tais mudanças de humor podem surgir do ciúme. Em vez de responder imediatamente ou sentir que isso é pessoalmente contra você, é importante ser paciente e ter uma visão geral. Ao fazer isso, fica mais fácil permanecer sereno e manter a empatia mesmo quando ocorrem comportamentos desafiadores, pois reconhecer a inveja dos outros não define você como pessoa nem suas conquistas. Além disso, considerar essas mudanças de humor como um indicador de ciúme pode levá-lo a adotar uma abordagem mais compreensiva, em vez de uma abordagem de confronto. Isto não sugere perdoar atos negativos, mas sim compreender sua origem e buscar alternativas positivas para lidar com eles. As oscilações emocionais inexplicáveis durante as visitas familiares não são simplesmente altos e baixos emocionais. Eles podem sinalizar emoções mais sutis, como ressentimento ou insatisfação. Abordá-los exige cuidado, empatia, mas, acima de tudo, compreender que o seu próprio contentamento não deve ser prejudicado pelos sentimentos de inveja que os outros têm. Um importante indicador de inveja nas visitas familiares é o uso de comparações indiretas entre famílias. Tais comparações podem parecer inocentes. No entanto, geralmente envolvem elementos de competição e ressentimento, que são realmente reveladores. Estamos a falar de declarações que colocam diferentes membros da família numa escala imaginária que mede realizações e estilos de vida, de formas que dificilmente tendem a ser justas ou imparciais. Veja o exemplo de um primo que pode começar elogiando a maneira como você criou seus filhos, mas imediatamente acrescenta uma comparação sutil sobre como eles mesmos fazem isso. E talvez chamar a atenção para sua casa enquanto observa que eles teriam feito as coisas de maneira diferente e melhor. Essas comparações podem variar desde carros, empregos, viagens até praticamente qualquer aspecto da vida familiar. Por trás dessas comparações sutis está uma inveja oculta, como se, em vez de valorizar as conquistas alheias, o familiar tentasse provar seu valor ou diminuir suas próprias conquistas. As observações a seguir criam um ambiente pouco provável, pois neste último caso pode até desencadear um sentimento de imperfeição ou insuficiência. O impacto destes contrastes entre as famílias não só resulta em desconforto, mas também leva à ruptura daquilo em que os laços familiares deveriam ser fundados: amor e apreço mútuo, e não na superação mútua. Um parente próximo que menciona frequentemente sua situação atual pode ser visto como infeliz ou com inveja de sua própria vida. Reconhecer essas comparações sutis como sinais de ciúme é crucial para manter um ambiente familiar positivo. Ao observar tais comportamentos, você pode decidir como lidar com a situação, discutindo o assunto de forma aberta e justa ou optando por ignorar o jogo de comparação. É importante salvaguardar a sua integridade e evitar quaisquer consequências negativas, como diminuição da autoestima ou alterações na percepção de outros membros da família, que possam surgir deste comportamento enganoso. Lidar com a inveja em um ambiente familiar exige o equilíbrio adequado entre amor e compaixão. Reconhecer que estas comparações podem resultar de inadequação pessoal ajuda a minimizar os seus efeitos adversos e a manter um ambiente otimista no meio das complexidades da dinâmica familiar. Embora possa inicialmente parecer atos de boa vontade, por vezes agendas ocultas também podem mascarar-se por detrás destas ofertas de ajuda, utilizando-as como mecanismos para satisfazer curiosidades ou afirmar um domínio subtil. Pense em um de seus parentes que se voluntaria para ajudá-lo em casa em qualquer coisa, como consertar algo danificado ou apenas cuidar de uma criança. Superficialmente, isto pode parecer generoso, mas muitas vezes há uma razão alternativa pela qual esta oferta foi feita em primeiro lugar. Pode-se ver isso como uma forma de bisbilhotar a sua vida privada, obtendo informações às quais de outra forma não teria acesso, ou mesmo uma forma de influenciar ou controlar partes da sua vida
com base nas próprias convicções ou interesses da pessoa. Tais atos podem estar repletos de egoísmo velado. Por exemplo, um membro da família que se voluntaria para ajudar na arrumação da sua casa pode, no fundo do coração, procurar uma desculpa para criticar as escolhas de estilo de vida feitas por você, ou impor suas próprias ideias sobre como eles acham que você deveria viver. É uma situação complexa, mas as pessoas podem sentir que quando estão a dar ou a oferecer ajuda financeira, a parte contrária também deve respeitá-las e obedecê-las de alguma forma. A dinâmica desse relacionamento pode ser complicada e até destrutiva. Por um lado, você pode sentir-se grato pela assistência prestada, mas, por outro lado, você fica ciente de que existem amarras invisíveis ligadas a essa assistência. Este tipo de comportamento não só promove o mal-estar entre os envolvidos, mas também pode levar a uma atmosfera onde a dúvida e o medo dominam todo o resto. Portanto, temos que saber como podemos compreender melhor essas ofertas de ajuda, vendo a sua verdadeira intenção. No entanto, você não deve recusar a ajuda de todos os membros da família, mas simplesmente procurar sinais de que a ajuda deles possa ter motivos ocultos. Para proteger a sua privacidade e ter o controle da sua própria vida, é aconselhável seguir o que decidir e certificar-se de que existem limites definidos. O sexto e último sinal de que a inveja pode se revelar durante as visitas familiares também é um dos mais intrigantes, porque vem acompanhado de respostas exageradas ou irracionais às boas notícias. As reações a estas situações podem variar desde a efusividade excessiva até ao desprezo mal dissimulado. Em ambos os casos, porém, o subtexto subjacente é a inveja. Considere um momento em que você divulga algum sucesso pessoal, como uma promoção ou um novo projeto, e antecipa compartilhar a alegria enquanto recebe apoio e parabéns. Em vez disso, você encontra uma reação exagerada, gargalhadas, admiração falsa ou até mesmo choque. A visão inicial positiva destas reações pode mudar, uma vez que podem parecer demasiado intensas e pouco naturais para não suspeitarem da sua sinceridade. Parece que o que se vê por trás da efusividade é um esforço para esconder as verdadeiras emoções do ciúme ou do ódio. O ceticismo ou a subestimação das realizações podem ser vistos como algumas reações exageradas. Pode ser um comentário sarcástico que sugira que sua conquista não é importante, ou uma tentativa de mudar rapidamente de assunto, indicando que suas boas notícias não são relevantes ou não merecem atenção. A razão pela qual essa reação pode ser muito prejudicial é porque ela comunica uma sensação de falta de importância e de subestimação pelo sucesso que você alcançou. Essas reações exageradas são sinais claros de ciúme no trabalho e também indicam que tais atitudes costumam ser bem disfarçadas por meio de explosões emocionais. Você consegue entender esses sinais e perceber que eles demonstram mais sobre a pessoa que os mostra do que sobre você ou seus feitos. Compreender que essas reações não são sobre você ajudará sua autoestima e sua crença a permanecerem fortes. Além disso, se este tipo de reação começar a repetir-se ou a causar danos, poderá ser necessário estabelecer limites ou lidar com a questão de forma direta mais tarde, quando concluirmos a nossa visão geral dos sinais de inveja. Ao refletir sobre os perigos de permitir a entrada de indivíduos invejosos nas nossas vidas durante visitas familiares, é essencial lembrar que a inveja não é simplesmente um desconforto de curta duração. Pode atuar como um elemento venenoso que corrói relacionamentos, corrói o contentamento e até provoca sofrimento emocional e mental. Estar acompanhado de pessoas invejosas em nossas vidas é como ver uma nuvem nublada que eclipsa os momentos mais positivos. A inveja possui a capacidade de causar equívocos, fazendo com que as conquistas se tornem temas de discórdia e as vitórias sejam culpadas de desentendimentos. A presença da inveja por muito tempo transforma a vida de uma pessoa em algo insalubre, onde qualquer conquista sempre evoca emoções negativas e qualquer alegria é misturada com ressentimento. Portanto, a importância de manter-se afastado dessas pessoas
nunca deve ser subestimada. Não, isso não significa que devemos romper relações com a nossa família ou terminar qualquer relacionamento abruptamente, mas devemos estabelecer limites e garantir que sejam saudáveis. Se não for muito importante, conhecer pessoalmente a pessoa do nosso círculo social e familiar nos ajudará a proteger a nossa paz e o nosso espaço emocional. Não permitir que indivíduos invejosos entrem em nossas vidas é um meio de nutrição pessoal. Significa que entendemos a importância de ter quem sempre estará ao nosso lado, quem comemora nossos sucessos e nos motiva em nossos caminhos. É criar uma atmosfera que tem mais a ver com energia positiva, na qual a felicidade e a prosperidade não são diminuídas, mas propagadas. O sinal que quero enviar é alto. Valorize os relacionamentos que são fontes de luz e aprenda a se desapegar daqueles que trazem a inveja como sombras. Mantenha uma equipe de apoio, pessoas que possam ficar felizes com você em suas vitórias e dar seu apoio em momentos difíceis. Tenha em mente que em sua jornada de vida, com certeza deve haver pessoas que cuidem de você. As pessoas que estão te ajudando na busca pela felicidade e realização. Tome decisões deliberadas sobre as pessoas que você permite em sua vida e em seu lar, pois essas seleções determinarão o ambiente no qual sua satisfação e paz interior se desenvolverão. Descobrimos juntos como a presença da inveja durante as visitas familiares pode afetar a sua vida, mas há mais para aprender. Clique no vídeo indicado na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e proteção pessoal. Então, se você aprecia essa abordagem, considere se inscrever no canal. Isso irá mantê-lo atualizado com qualquer material que possa mudar sua vida e equipá-lo com ferramentas para lidar com relacionamentos de maneira mais eficaz. Venha conosco enquanto embarcamos nesta jornada em direção à autodescoberta e à força emocional.